Saúde está de volta e o tema de hoje são as dores, né, ósseas e musculares e a má postura. E lembrando a você de casa que o nosso telefone para você que quer participar é o 9972-1640. Você pode mandar uma mensagem de texto para o nosso celular ou telefonar aqui para a TV, para o 3372-3720. A gente aguarda as perguntas de vocês. Rafael, a gente está recebendo muitas perguntas e essas perguntas estão relacionadas não só, né, à má postura. Então, né, eu vou fazer um pouco das perguntas do pessoal de casa, já agradeço a participação também. Obrigado. E é o seguinte, a Luana, ela falou que ela tem muita dor no pé. E se ela anda muito, o pé dela incha. O que pode ser e o que ela pode estar fazendo também? Bom, Luana, é importante ver qual é a sua atividade diária, né, quanto tempo você permanece em pé. Esse inchaço ele pode ser um sinal de um processo inflamatório, como pode ser também alguma alteração vascular. Então tem que ser vista essa causa para ela ser tratada adequadamente, porque pé é região de apoio. Então quanto mais tempo a gente vai deixando, mais difícil fica esse tratamento. É certo. O Geraldo também, ele também tem muita dor no pé. Não se identificou, não identificou o bairro. Mas ele fala que ele toma muito antibiótico, a dor passa, e depois, quando ele para de tomar o remédio, a dor volta. O que ele pode estar fazendo? Então, isso é muito comum, né? Deve tomar anti-inflamatório, né, Geraldo? Antibiótico não. Mas eu sempre falo com meus pacientes, também eu brinco muito com eles no consultório, remédio não faz milagre. Se a gente não fizer a nossa parte, fizer um tratamento adequado, como a gente havia dito aqui no primeiro bloco, né, uma preparação física, né, um bom calçado, né, o remédio ele vai ajudar naquele momento, vai passar o tempo do efeito da medicação e essa dor vai voltar. Ele é só para ajudar naquele momento de dor. Só para ajudar. Né? Se não fizer a sua parte, não adianta. Não há medicamento que faça milagre sozinho. Ah, certo. O Roberto do Matozinhos, ele fez no segundo bloco, desculpa, Roberto, mas está vindo a sua pergunta aí. Ele fala que ele sente muita dor no ombro. Aí, quando ele alonga, estrala. O que pode ser isso? Bom, o estalido, ele não é patológico, né? Geralmente a gente costuma dizer que o estalido ele é patológico quando ele é acompanhado de dor, né? Então, muitas das vezes esse estalido ele pode ser causado por enfraquecimento da musculatura. Talvez essa musculatura esteja hipotonificada, né? Mais enfraquecida. Talvez seja necessário fazer um alongamento, um fortalecimento, não um alongamento, um fortalecimento, né? E se isso persistir, procurar um especialista para estar avaliando qual a causa disso aí. É certo. Em outros programas, né, que eu fiz aqui no Mais Saúde, o tema da osteoporose foi uma coisa muito recorrente em várias áreas. E me parece que 1 em cada 3 mulheres após os 50 anos vão ter osteoporose. Por algumas revistas que li, alguns artigos. Rafael, o que é osteoporose e o que as pessoas podem estar fazendo para se cuidar nesse sentido também? A osteoporose é um assunto muito amplo, né? Eu acho que é um assunto, depois a gente podia discutir isso com um dia também, porque é um assunto muito discutido, um assunto muito bacana. Hoje a osteoporose, a cada um homem são 2,6 mulheres, né? E é muito comum no homem também a partir de 50 anos. Então, homens, fiquem atentos com a osteoporose depois da senescência, com a idade vai chegando, é importante também fazer a reposição de cálcio e fazer os exames complementares. Então, a osteoporose nada mais é que um enfraquecimento da estrutura óssea, da arquitetura, né? Como se fosse uma casa mais fraquinha. Com o passar do tempo, essa arquitetura óssea ela vai enfraquecendo. Com isso, vai propiciando o aparecimento de fraturas. A osteoporose, lembrando que ela no estágio inicial ela é indolor. A dor da osteoporose só começa a aparecer quando começam a aparecer as microfraturas. Tem uma pergunta muito interessante aqui, também associada ao joelho. Ela falou que já operou o joelho, ela se chama, não se identificou, depois eu pego com a produção, operou o joelho, trabalha muito em pé, 6 horas por dia, e ela faz caminhada à noite. Isso pode ser prejudicial? Pode. É complicado um pouquinho de falar, porque eu não sei qual foi a cirurgia, se foi uma videoartroscopia, como por uma lesão de menisco, por uma lesão de ligamento cruzado, por uma artrose ou osteoartrose. Então, sim, é bom avaliar, ver o que foi feito nesse joelho para ver se essa caminhada está sendo feita de forma regular, se está tendo um fortalecimento no pós-operatório, se teve um tratamento fisioterápico adequado. Então, pode prejudicar sim. Então, é bom ficar muito atento, porque o joelho é uma das regiões que mais complicam pós-operatório. Rafael, é a Eliana quem perguntou. Eliana, espero que o Rafael tenha te respondido aqui. É o seguinte, tem uma pergunta também bem interessante relacionada ao pulso aberto. Ela quer saber se é uma questão ortopédica ou não. Sim, pulso aberto, né? Isso é muito comum, que dentro da ortopedia, isso existe muito na linguagem, né? Popular, né? Mas não existe pulso aberto. O pulso aberto nada mais é do que uma tendinopatia, um processo inflamatório, né, na região muito comum, na região do punho. Né? Então, é um processo inflamatório, é sim uma enfermidade ortopédica, né? Deve ser tratado, deve ser acompanhado, porque isso geralmente ela se cronifica e torna-se um tratamento, às vezes, muito chato para o paciente. Rafael,
Outro Rafael, muito amigo meu, que apresenta o direito da gente aqui na TV Campos de Minas, ele está fazendo uma pergunta. Trabalha muito em pé, usa muito computador também, trabalha muito sentado, desculpa, usa muito computador. Ele quer as dicas, né, para quem trabalha tanto sentado. Bom, para consertar a coluna aí. É isso que eu falo. A posição de cadeira, né? É importante quem fica muito tempo sentado ter uma cadeira confortável, né? Que tenha um encosto com a curvatura da coluna lombar, que tenha apoio de braço dos dois lados, né? Que o tampo da mesa fique na altura dos cotovelos, né? Então, com isso, você já diminui a pressão em cima do pescoço, já diminui a pressão em cima dos ombros. É importante deixar sempre o monitor, né, na altura dos olhos, elevando com livros, né, o teclado um pouquinho mais afastado para não ficar com a cabeça muito pendente. Né? Então são algumas dicas, levantar a cada meia hora, 40 minutos, igual eu tinha falado anteriormente, se alongar. Então tem muita coisinha básica aí que dá para ajudar bastante quem faz muito nessa posição. Bacana. Carminha, ela também quer saber uma questão. É uma questão que estava aqui também no nosso roteiro. Ela quer saber o que é joanete e como tratar. Bom, joanete, né? Joanete tem um nome científico de hallux valgus, né? É o desvio lateral do primeiro dedo do hallux, né? Geralmente ela causa uma protuberância muito grande na parte medial do pé. O grande causador, não só causador, mas o grande causador são nas mulheres, é devido ao uso do salto, né? O salto, geralmente, sapatos mais apertados na sua parte anterior, né? Tratamento, em relação ao tratamento, né? Tem diversos tipos de tratamento, depende do grau do joanete, desde órteses corretivas, né? Como tratamento cirúrgico. Nós temos hoje mais de 20 técnicas cirúrgicas para tratamento de correção de joanete. Tem uma pergunta muito interessante aqui que veio do guarda-mol, a produção já vai me informar quem enviou. Ela quer saber informações sobre a hérnia de disco, como tratá-la. Sim, a hérnia de disco está muito relacionada àquilo que a gente falou no começo do programa, né? A ciática. Né? A hérnia de disco, nossa coluna, ela é composta por osso. Entre cada osso tem um disco, como se fosse um amortecedor. Essa hérnia de disco, geralmente, esse disco que forma como se fosse um amortecedor, né? Geralmente devido a alguma patologia, ele se hernia, ele sai daquele local, comprimindo a medula que passa atrás. Né? Então, quando o paciente já tem uma hérnia de disco formada, é uma patologia que tem que ser tratada com urgência, tem que ser acompanhada, e em muitos casos evoluem para tratamento cirúrgico. Ô, Rafael, acho que uma pergunta interessante aqui, a gente ainda não fez. O que é artrose? É uma doença que a gente também associa acho que erroneamente. Você pode explicar pra gente? Bom, sim. O que seria? Né, a artrose ou osteoartrose é uma lesão degenerativa. É um desgaste ósseo, né, um desgaste na cartilagem que recobre a superfície de toda a articulação. Né? Então, a artrose geralmente é mais comum com o passar da vida. É muito mais comum nos pacientes, assim, nas pessoas acima de 50 anos. Existem as artroses precoces em quem faz muito esforço, quem tem uma má postura, né, e quem fica muito tempo em pé. Mas a artrose ela é um desgaste, é como se fosse um envelhecimento precoce da cartilagem. O Rafael tem uma pergunta aqui, não se identificou, e ela gostaria de saber o que seria o menisco no joelho e como tratar. Menisco? Nós temos, né, fisiologicamente, nós temos 2 meniscos em cada joelho. Né? Então, o menisco ele pode ser rompido, né? Isso é uma lesão, uma ruptura de menisco. Né? Geralmente, as lesões de menisco também é muito comum em consultório. Né? Eu opero muita gente com lesão de menisco. Jogadores de futebol sofrem muito, né? E principalmente os jogadores de final de semana, né, que tem no consultório. Então, as lesões de menisco, né, o menisco que nós temos, eles são como se fosse um amortecedor do nosso joelho. É muito comum em atleta de final de semana, quem não tem uma preparação adequada. Então, o tratamento pode ser conservador ou cirúrgico. Ah, certo. Bacana. Quais grupos musculares, agora direcionando um pouco mais para o pessoal de terceira idade, se enfraquecem com frequência nos idosos? Então, bom, o idoso, né, com o passar do tempo, ele vai perdendo a cada década, em torno de 20% da sua força muscular. Né? Os grupos musculares, né, praticamente são todos, né, mas a gente consegue ter uma ordem, né, sendo a musculatura responsável pela motricidade das mãos, que é o que mais, né, o movimento de preensão no idoso, geralmente é o que está mais prejudicado, e geralmente a musculatura paravertebral, que é a musculatura que sustenta a coluna lombar, e a musculatura dos membros inferiores. Né? Então é muito comum o idoso cair muito, né? Aí que aparecem as fraturas de colo de fêmur devido à osteoporose. Então geralmente é a musculatura inferior da coluna para baixo e a musculatura da mão. Olha, interessante. Rafael, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço muito essa... É uma pena. Eu brinco aqui, mas não é brincadeira, gente. É verdade. Acho que 30 minutos, 40, são muito poucos para falar de tantos assuntos, né? Eu já agradeço também ao pessoal de casa. A gente teve um número enorme de perguntas e, infelizmente, a gente não pôde fazer todas. Eu agradeço muito mesmo a sua participação. Mas saúde é todo seu. Querendo vir, casa é sua. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez. Eu tenho um prazer imenso em vir falar com você aqui, falar com o pessoal de casa. O que eu puder ser útil a vocês, eu estou à disposição.
né? E espero poder ter ajudado pelo menos um pouquinho. Tá Muito certo. obrigado, viu? Muito obrigado, Eu que sucesso agradeço. na carreira. Muito obrigado, você também. E lembrando você aí de casa que o nosso programa ele é reprisado todas as sextas-feiras às 10h10 da manhã. Hoje nosso programa fica por aqui. Eu lembro sempre que se vocês quiserem mandar sugestões de assuntos, de temas que gostariam que fossem tratados aqui, ligue pra gente aqui na TV, 3372-3720. Semana que vem a gente tem um novo programa. Eu aguardo você. Foi ótimo. Boa noite. Forte abraço.